Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. É uma grande alegria estarmos juntos aqui nesta noite, nesse grupo de estudos espíritas Saint-Germain, essa casa abençoada de trabalho cristão. Me sinto honrado pelo convite que a Simone nos fez, para nessa noite podermos refletir juntos sobre a mensagem de Jesus. Daqui a pouco o pessoal está chegando, já estamos vendo aqui, as pessoas já estão entrando aqui, né, na sala. E esperamos que nesta noite nós possamos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Todos nós sabemos dessa importância ao longo desse momento de pandemia, de estarmos todos buscando essa conexão com o mais alto. Embora a dificuldade da presença de cada um de nós dentro da casa espírita, fisicamente falando, nós temos a oportunidade de trazermos a casa espírita para dentro dos nossos lares, a fim de que a gente possa trabalhar uns com os outros, mesmo à distância. Como Jesus disse a Paulo, né? Quando ele estava preocupado com os núcleos nascentes do cristianismo que ele havia fundado em várias cidades. E Jesus, então, durante o sono físico, diz a ele, Paulo, use os poderes do Espírito, escreva cartas para todas essas comunidades, porque cada uma dessas cartas será a sua presença lá. Então, nós agora, no momento de pandemia, estamos assim, usando esses poderes do Espírito através da tecnologia, para podermos adentrar o lar de cada um de vocês. Então, nós já estamos aqui aproximando no horário, as pessoas estão aqui chegando, o Marco Aurélio Carvalho está aqui, dando boa noite, a Fátima, querida amiga, Fátima Rabelo, dando boa noite a todos do GRESG. Muito obrigado, Fátima, pela vibração de sempre. O Idiomas também está aqui dando boa noite, Felipe Calçado e certamente outros, né, que já estão nos assistindo e ainda não manifestaram seus comentários. Vamos iniciar o nosso trabalho, já chegamos à marca das 20 horas e 30 minutos. Vamos iniciar o nosso trabalho, a nossa reflexão dessa noite, como sempre fazemos dentro da casa espírita, com a oração, com a prece. Vamos convidar a todos, nós, para que possamos fechar os nossos olhos aos apelos exteriores, onde quer que estejamos. E como Jesus nos ensinou, entrarmos em sintonia com o Pai, que está presente dentro de cada um de nós. E o Pai, no silêncio dos nossos corações, nesse templo sagrado que existe dentro de cada um de nós, escutará as nossas necessidades. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a bênção desta noite, neste dia, Senhor, consagrado à amizade, de estar em meio a estes amigos, sem os quais, Senhor, seria tão mais difícil a nossa jornada. Agradecemos a presença também dos amigos espirituais que nos assistem, nos inspiram e nos sustentam em teu nome. Tu que disseste, Senhor, aqueles 12 que escolhestes para em primeiro lugar receberem a tua mensagem, que não mais os chamaria servos, Senhor, e sim de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor.
Nós desejamos, Mestre amado, sermos incluídos nesse rol dos teus amigos. Ajuda-nos a compreender melhor os teus ensinamentos, para que possamos, vencendo a nós mesmos, podermos seguir, Senhor, o caminho que tu nos apontas com a tua exemplificação de amor e de misericórdia. Graças te damos, ampara-nos a todos nesta noite. Dá-nos a tua paz, Senhor, que assim seja. É interessante, né? Porque hoje, que se comemora um dia especial, o Dia do Amigo, o nosso tema é extremamente aderente a essa participação dos amigos em nossas vidas, né? O tema sugerido, aliás, queria agradecer às pessoas que se inspiraram para trazer esse tema e nos oferecer a oportunidade de estarmos aqui. Julgue menos, ame e acolha mais. Então, quando nós começamos a pensar nisso, e eu estava aqui preparando o estudo para a nossa reflexão de hoje, eu me lembrei de um conto do irmão X, que está no livro Ideias e Ilustrações, lá no capítulo 30, intitulado Da Crítica. E nesse conto, Hilário Silva, aliás, não é o irmão X, é o Hilário Silva, perdão. Ideias e Ilustrações, Hilário Silva, amigo de André Luiz, né? Presente em várias das obras de André Luiz, que também foi médico quando encarnado, né? Ele traz para nós um tema importantíssimo. E ele começa dizendo o seguinte sobre a questão da crítica. Diz ele assim: Benedita Fernandes, abnegada fundadora da Associação das Senhoras Espíritas Cristãs de Araçatuba, no estado de São Paulo, foi convidada para uma reunião de damas consagradas à caridade, para exame de vários problemas ligados às obras de assistência. E porque se dedicava particularmente aos obsidiados e doentes mentais, não pôde esquivar-se. Entretanto, a presença da conhecida missionária causava espécie. Olha como a gente é engraçado, né? A gente não pode ver nada de diferente, que subitamente brota uma crítica, muitas vezes destrutiva, sem compreendermos o contexto que estamos a lançar ilações e julgamentos. O domingo era de imenso calor e Benedita ostentava compacto mantô de lã, apenas compreensível em tempo de frio. Mania, cochichava alguém a pequena distância. De tanto lidar com malucos, a pobre espírita enlouqueceu, dizia elegante senhora, a companheira de poltrona em tom confidencial. Isso é pura vaidade, falou outra. Ela quer parecer diferente. Como o nosso olhar é estreito, meus irmãos. Caso de obsessão, certa amiga lembrou em voz baixa. Benedita, porém, opinava nos temas propostos, cheio de compreensão e de amor. Em meio aos trabalhos, contudo, por notar agitações na Assembleia, a presidente alegou que Benedita suava por todos os poros e, em razão disso, rogou a ela tirasse o mantô, por gentileza. Benedita Fernandes, embora constrangida, obedeceu com humildade. E só aí as damas presentes puderam ver que a mulher admirável, que sustentava em Araçatuba dezenas de enfermos com o suor do próprio rosto, envergava um singelo vestido de chitão, cheio de remendos enormes. Meus irmãos, este conto
de Hilário Silva, que em verdade é uma passagem real, conforme ele mesmo diz, nos mostra como nós não temos a percepção do outro, como nós ainda temos dificuldades de enxergar o outro, como a humanidade ainda padece de um autismo social, como ainda o julgamento predomina em detrimento do amor e do acolhimento. E é sobre isso que a gente gostaria de falar hoje, lembrando aqui uma fala do Espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, quando ele diz assim: cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Nisso nós progredimos sem sombra de dúvida, né? Basta a gente olhar aí, em menos de um ano temos uma vacina contra um vírus terrível da pandemia, o coronavírus. Nós assistimos a todo momento movimentos de naves sendo lançadas até Marte, controladas aqui da Terra, desvendando para nós paisagens daquele planeta que nós nunca antes havíamos visto. Temos ainda avanços prodigiosos no campo da engenharia, no campo da medicina. Então, de fato, o Espírito Lázaro está corretíssimo desde 1861, com o Evangelho segundo o Espiritismo, ao dizer que a grande virtude da nossa época é o poder, né? A capacidade intelectual do ser humano. Agora vamos ver o vício que ele diz. O seu vício, o vício da nossa época, é a indiferença moral. Então nós estamos com aquelas duas asas, amai-vos e instruí-vos. Uma está hipertrofiada, que é a do conhecimento, e a outra está atrofiada, que é a do amor. E o conhecimento sem amor jamais pode se transformar em sabedoria. O conhecimento só se transforma em sabedoria, que são as duas asas que Emmanuel nos diz, amor e sabedoria, quando o amor está presente. A gente vai tentar trazer um pouco do conhecimento da doutrina espírita para nós nesta noite, de modo a compreendermos melhor como nós podemos, no dia a dia, desenvolver essa asa que está atrofiada, que é a asa do amor, a fim de que as duas possam possibilitar ao ser humano alçar voos a um novo patamar que a humanidade se aproxima, que é um mundo de regeneração. E vencer essa indiferença moral. Foi essa indiferença moral, esse autismo a tudo que está fora de nós, que fez com que chegássemos a esse estado de coisas que enfrentamos atualmente. Devastação da natureza, a não compreensão de que somos parte dela e não superior à natureza, a ambição desmedida, o egoísmo, a usura, de não respeitarmos os nossos irmãos mais novos, os animais, as plantas. Que dirá então daqueles que convivem conosco no reino humano? Porque se evoluímos tanto na questão intelectual, com tantas maravilhas que aqui citamos, ainda padecemos de miséria e de fome nas ruas. Quando vamos levar na nossa instituição um lanche aos sábados, vemos como a população de rua aumentou. Como é que nós podemos dizer que progredimos? Precisamos buscar esse acolhimento, despertar esse sentimento de compaixão e fazer o que está ao nosso alcance. Como disse Chico Xavier, Jesus não nos pediu coisas impossíveis, que escalássemos o Everest nos Himalaias, ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E para essa reflexão nós trouxemos aqui uma passagem de Emmanuel,
que está no livro Viajor, no capítulo 8. E vamos buscar o auxílio desse benfeitor extraordinário, para que ele nos conduza nessas reflexões sobre como trabalharmos as questões do acolhimento e do amor que ainda estão tão incipientes em nossos espíritos. A lição é belíssima e vocês verão que faz sentido porque ele colocou o nome desse capítulo de O Olhar de Jesus. Nós vamos ver como é que Jesus olhava o outro, porque se ele é o guia e modelo da humanidade, e isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o guia mais perfeito que a humanidade já teve. E eles dizem, vede Jesus. E Kardec chega a dizer no comentário que ele é o arquétipo humano. Ou seja, o Cristo é aquilo que nós, por força da lei de progresso, da lei de evolução, nos tornaremos daqui, talvez, há bilhões de anos. Todos nós estamos fadados a chegarmos um dia na esfera crística. Por isso que ele veio e deixou o seu exemplo, que foi escrito nas letras do Evangelho, mas em verdade é a vivência das leis universais. Em essência, a vivência da lei do amor, que vigora em todos os recantos do universo. E o Emmanuel diz assim, recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus. Como nós sentimos falta do Cristo. Não é isso, meus irmãos? Até nos emocionamos, né? Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. Somos capazes de descer a mínimos detalhes sobre a dificuldade do outro, mas ainda somos incapazes de olhar para nós mesmos e percebermos a extensão das sombras que ainda existem dentro de nós. E para isso nós precisamos, e não sou eu que estou dizendo, é Kardec, nós precisamos de educação. Antes, Paulo de Tarso nos disse de forma brilhante, lá em Romanos 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 2, ele nos diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é algo muito bonito porque ele diz assim, o mundo hoje tem um padrão. É um padrão de provas e expiações. Ora, quando é que nós vamos adentrar a regeneração? A regeneração não é algo que vai surgir por si, como uma geração espontânea. Não. Ela surge através do nosso próprio esforço. E para podermos trilhar os caminhos que nos levam a um mundo melhor, onde, segundo os Espíritos, o bem prevalecerá sobre o mal, o que implica em dizer que nós acolheremos mais, amaremos mais e julgaremos menos. Para que isso ocorra, nós precisamos já começar. Agora. Por isso que se chama transição. São dois momentos. É uma interseção, onde existe ainda um mundo que está respirando por aparelhos, na UTI da evolução. Mas ainda não morreu, não foi sepultado. E existe um novo mundo que está surgindo, mas ainda não tem raízes consolidadas. E nós precisamos começar a consolidar essas raízes. Já não podemos mais nos contentar em vivermos num tempo de provas e expiações. Como diz o filósofo das ruas, assim chamado Eduardo Marinho, a nossa vida é um quadro que a gente começa a pintar, desde que a gente nasce. E ele disse assim com muita propriedade, eu não aceito não gostar desse quadro ao final da vida. É isso. Precisamos carregar com as tintas da beleza, da solidariedade, da fraternidade,
da compaixão, do ser mais do que ter. E é isso que Paulo está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar em nós mesmos e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para isso Kardec vai nos dar uma dica. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Sabe aquela asa atrofiada pela indiferença? Ele diz que nós precisamos nos educar ou nos reeducar. Essa é a chave do progresso moral. Mas, afinal de contas, o que é a educação convenientemente entendida? Ele diz na questão 685 que ele não se refere à educação moral pelos livros, pela instrução, não. Ele se refere àquela educação que é a arte de formar caracteres, a quem incute novos hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então a gente começa a perceber que nós temos que entender o que é o hábito, porque nós ainda nos deixamos levar por essa indiferença moral, porque isso é algo secular dentro de nós. Isso já faz parte de um automatismo, de um reflexo condicionado. É assim que a gente vem reagindo às circunstâncias da vida há milênios. E o que Kardec está dizendo aqui? Que educar é um conjunto de hábitos adquiridos. E se nós queremos nos melhorar, precisamos deixar os hábitos infelizes e passarmos a buscar os hábitos alinhados com a lei de amor que o Cristo nos ensinou. E para isso, ainda na questão 917, ele diz que nós precisamos de muito tato, ou seja, precisamos aprender a lidar uns com os outros. Ninguém aprende novos hábitos sozinho, recluso, insulado, afastado. Já fizemos isso em outras vivências nossas do passado, fugimos para conventos, para mosteiros. Hoje não. A doutrina espírita nos convida a vivermos em sociedade, em família. Olha como a pandemia nos levou a estreitarmos os nossos laços de família. Então ele diz que precisa de muito tato e também precisa de profunda observação. A gente já para olhar a nossa atitude no dia a dia, conforme nos ensinou Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. A gente para fazer isso. Vamos ser sinceros. A gente chega ao final do dia e avalia o dia, conforme ele nos diz lá. Depois leiam a questão 919 e a questão 919A, de uma página e meia, que era Santo Agostinho dizendo como ele fazia quando estava encarnado aqui. Então nós precisamos de profunda observação, não sobre o outro. Essa é que é a questão. Sobre nós. Não para ver o argueiro do outro e criticar o outro, mas para ver a trave que ainda se demora no nosso campo visual, que simboliza a forma como nós percebemos a vida. E o último é um tripé. A última dica que Kardec nos dá sobre essa educação é muita experiência. Ou seja, precisamos repetir isso diariamente. É assim que o hábito se forma. Nós veremos já já. Seguindo aqui o texto de Emmanuel, ele diz assim: o mestre divino, ele vai começar a falar do olhar de Jesus. O título da lição é o olhar de Jesus. Ele vai dizer: o mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Nunca. Jesus nunca nos olhou, até hoje, com a nossa fragilidade, a nossa ignorância, a nossa incapacidade ainda de perceber a presença de Deus dentro de nós, a nossa dificuldade de fazer a nossa luz brilhar.
de compreender que somos luz. Ele nunca nos olhou assim. Jesus sempre nos viu dentro de nós a semente do anjo adormecido. E ele veio e ainda está dos seus trono resplandecente de luz, nos atraindo para que esse anjo adormecido desperte dentro de cada um de nós. E aí a gente vai ver qual é o conceito de hábito. Porque Jesus não. Fazer o bem para um ser crístico é como o automatismo de respirar para nós. É como o automatismo, por exemplo, da digestão. É algo que nós nem percebemos. Um ser na condição crística de Jesus faz o bem com espontaneidade. Porque ele está de tal forma alinhada com o Pai, que é a vontade do Pai, que só quer o bem e o amor, porque é amor, segundo João Evangelista, Deus é amor. Ele só poderia fazer, dar de si amor para todos nós. Tanto que ele elevou, agora que estamos na época da Olimpíada, né? Poderíamos pensar num salto em altura, um salto ele elevou o sarrafo do amor e disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que é um hábito, então? Já que nós estamos ainda nessa formação. O Emmanuel vai nos dizer. O conceito de hábito, lá no livro Pensamento e Vida, num capítulo chamado Hábito, ele diz que o hábito é a esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. De tanto repetir, de tanto trilharmos aquele mesmo caminho, eu costumo dizer, acho que muitos de vocês não foram dessa época, mas tem alguns aqui que certamente foram. Você se lembra dos discos de vinil? O famoso long play, né, o LP? A agulha do disco, do braço, né, do toca-disco, passando naqueles sulcos, toca uma música. Nós temos sulcos mentais, trilhas mentais, que de tanto caminharmos nela, elas nos levam de um rodão se não fizermos esse trabalho de autoobservação. Elas nos induzem a repetir os mesmos equívocos. São padrões mentais de comportamento. E aí, o Emmanuel, nesse livro, vai dizer que nós somos herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Vivemos até agora quase a maneira de embarcações, ao gosto da correnteza no rio dos hábitos, para lá e para cá, aos quais nos ajustamos sem resistência. E normalmente são hábitos infelizes, até pela característica do planeta que nós estamos, de provas e expiações. Isso significa, expiação significa correção da lei. E se estamos num processo de expiação é porque infringimos a lei. E somente hábitos dissociados do amor são hábitos que infringem a lei, porque a essência da lei é amor. Está lá, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, em que Kardec disse que poderia sintetizar todas as leis ali descritas na lei de justiça, amor e caridade. Então, o primeiro passo, tomar consciência de si mesmo, das nossas fragilidades, que são os hábitos infelizes, que até agora têm tomado conta e controlado nossa vida. E isso nós vamos ver na questão 919. Volto a dizer, vamos lembrar, vamos relembrar, vamos ler de novo, com outro olhar agora, com um olhar de intencionalidade, o que Santo Agostinho quis nos dizer. Porque qual é a pergunta de Kardec na questão 919? Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida? E de resistir à atração do mal. Olha aí. É um homem que já se tornou consciente do que está acontecendo com ele. A resposta é, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo.
O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Lembra da chave do progresso moral de Kardec? O conhecimento de si mesmo é um processo de autoeducação. Fundamental nos dias atuais. Emmanuel disse que a evolução desejável é a evolução consciente, meus irmãos. Nós temos essa capacidade de acelerar o nosso processo evolutivo. Porque quando estamos contra a lei, existe um movimento da lei para nos corrigir. Porque estamos num falso movimento. Esse não é o movimento correto. O famoso pecado que aprendemos nas religiões cristãs, a palavra pecado significa errar o alvo. Estávamos mirando no alvo errado. E o apóstolo Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer o quê? Que o objetivo da vida, da criação, é gravitar em torno da unidade divina. Ora, se eu estou num movimento equivocado, eu estou gravitando em torno de quê? De mim mesmo. Esse é o grande pecado. É o grande equívoco. Eu preciso me abrir ao outro. Percebe a questão da indiferença moral, do autismo? Eu preciso me abrir ao outro, para acolher o outro, para ser solidário com o outro. É por isso que a legenda da doutrina espírita é o quê? Fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. É a expressão visível do amor. E aí, nós poderíamos dizer, conforme aprendemos com o Sr. Honório Abreu, lá em Belo Horizonte, quando participávamos dos cursos de Evangelho no Grupo Emmanuel com ele, o Sr. Honório Abreu dizia assim, existem 4 perfis, 4 arquétipos dentro do Evangelho de Jesus, dentro do Novo Testamento. Existe o adversário, que é aquele que ainda não despertou, que tudo que faz é contrário à lei de amor. Existe a multidão, que é aquele grupo volúvel, que barganha com Deus, que barganha com o Cristo. Eu te dou isso, você me dá isso e eu te dou aquilo. Você me dá uma casa nova e eu vou fazer campanha do quilo. Eu vou fazer campanha do quilo, mas eu quero ganhar bônus horas. Há uma barganha. A multidão é aquela que aplaudiu Jesus no domingo de Ramos. E uma semana depois estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. A multidão é volúvel. É movida de acordo com os seus interesses. Já o discípulo é aquele que já despertou, que sabe que precisa se destacar da multidão, não para ser superior a ela, mas para poder servi-la. Já não coaduna com os padrões que Paulo de Tarso nos falou há pouco. Já não se amolda mais aos padrões do mundo. Por isso, quando nós estamos tentando seguir o Cristo, somos tão contestados. E olha que tem 2 multidões que o discípulo tem que enfrentar, ou o aspirante a discípulo tem que enfrentar. A multidão externa, que não o entende muitas vezes, e a multidão interna, porque somos muitos. Quantas personalidades aqui nós já fomos? Quantos idiomas já falamos? Quantas culturas já experimentamos? Quantas famílias já construímos? Então nós temos muitos dentro de nós. É uma multidão. E essa multidão criou hábitos que tentam sequestrar o nosso controle. Tentam se manter no controle. Como vem mantendo ao longo dos séculos. É isso que nós precisamos ter atenção. E o 4º arquétipo é o apóstolo. Ainda estamos distantes. Até porque tem dias que eu sou multidão, tem dias que eu sou discípulo, eu ainda estou titubeante, mas é hora de darmos um passo definitivo, se queremos adentrar os portais do mundo de regeneração. E de fato nos tornarmos aprendizes
entregarmos a nossa vida a Jesus. Não somente de palavras, porque o Evangelho, por enquanto, está aqui, na estante do intelecto. Ainda não desceu para cá. É preciso descer para cá. Quando descer para cá, ele vai para as ações do dia a dia. Porque o quarto arquétipo é o apóstolo. O apóstolo já passou todas essas dúvidas e incertezas. O apóstolo é a carta viva da mensagem de Jesus, como diria Paulo de Tarso. Os seus atos são a própria vivência do Evangelho. É para onde nós nos dirigiremos. Mas precisamos primeiro vencer essa insegurança de agora. E como formar bons hábitos? Essa é a grande questão. Porque eu preciso, como diria Paulo de Tarso, né? O bem que eu quero, este não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. A gente diz assim, não, essa semana eu não vou cometer esse equívoco nenhuma vez. Alguns minutos depois, olha eu lá falando mal do outro, criticando o outro. Para citar aqui apenas a maledicência como um dos vícios morais, nós temos outros. E não nos enganemos, cada um de nós reencarnou para trabalhar um ou mais de um dessas fragilidades morais. Mas primeiro eu tenho que tomar conhecimento dela, aceitar isso. E essa época é uma época importante porque Jesus disse que agora o joio cresceria. E a gente fica olhando o joio do outro, né? A gente olha a corrupção do outro. A gente olha a desonestidade do outro. A gente olha a maledicência do outro. Mas, na verdade, o joio cresceu dentro de nós também, para que nós pudéssemos identificá-los. E olha, a palavra que Jesus usou não é uma palavra simples. Arrancá-los exige esforço. E lançá-lo ao fogo, isso é purificação. Isso exige esforço. Não é à toa que Kardec disse que reconhece o verdadeiro espírito pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. São os nossos velhos hábitos, tentando se manter no controle. Domar, né, como se fosse um potro selvagem. E nós precisamos ter muita determinação, conforme nós viremos. E o Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele vai falar dessa formação de bons hábitos. Lá no capítulo 55, ele vai dizer assim: suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem à formação. Sem disciplina não chegamos a lugar nenhum. A gente olha para um Chico, para uma Madre Teresa de Calcutá, para um Albert Schweitzer, por Gandhi, nos emocionamos, lemos os romances de Emmanuel, vemos uma Célia Lúcius, depois reencarnada como Alcione, vemos Lívia, grandes espíritos superiores, nos emocionamos. Mas, se nós não tivermos disciplina, principalmente com a vontade, nós não alcançaremos esse burilamento pessoal. Lembra do Chico com o Emmanuel, lá em Pedro Leopoldo, antes de começar a tarefa? Que ele pediu para Emmanuel o que ele tinha que fazer para iniciar a tarefa da mediunidade, da psicografia dos livros. O Emmanuel disse 3 coisas. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina. Precisamos ter essa disciplina. E é interessante, porque ele diz assim: recordemos que a essência da educação, olha de novo a educação, reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Não para o outro, para nós mesmos. A gente fala das belezas do Evangelho, mas a gente tem experimentado o Evangelho na nossa vida? Na nossa vivência prática? Alcione, Célia Lúcius, né, do romance 50 anos depois, reencarnada lá no romance Renúncia, ela disse que nós devemos conhecer o Evangelho. Ele só poderá ser conhecido em todos os seus detalhes depois de conhecido, meditado, sentido e vivido. Em que parte nós estamos? Só no conhecimento? Porque quando ela diz meditar, é trazermos esse evangelho e fazermos o que Santo Agostinho nos diz na questão 919.
olharmos o Evangelho e compararmos com a nossa vida. Quais os pontos que eu estou destoante? Ele é um roteiro. Quando eu faço isso, isso toca meu coração. Aí eu começo a sentir esse poder do Evangelho. Começo a sentir. Aí eu começo a viver. Qual parte nós estamos? É uma reflexão que deixamos aqui. Para isso é forçoso, diz Emmanuel ainda, sobretudo que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores que está em nós, e somente vale se manejada por nós. Que alavanca é esse? Qual é essa alavanca que o Emmanuel está dizendo? A vontade. A vontade. Leon Denis diz que a vontade é o motor da existência. E a vontade de Deus é o motor do universo. É o motor da criação. A vontade é o motor. É ela que eu vou com o leme direcionando o meu barco. E com a cartografia náutica do Evangelho, eu vou me desviando dos perigos desse mar revolto que é a nossa existência. Até que eu possa atracar em Porto Seguro. Eu preciso da vontade. Isso é muito importante. Aí a gente fala assim, mas Emmanuel, esses hábitos que você fala, como é que é isso? Isso está em mim? Sim. O Emmanuel, benfeitor do Chico, vai dizer no livro Consolador que ele considera que o hábito faz a segunda natureza. É como se houvesse uma outra natureza em nós. Uma outra natureza em nós. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. Se eu quero que uma virtude surja em mim, eu tenho que ter a disciplina de buscar realizá-la. Essa espontaneidade é dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Ou seja, isso está na minha mão. Quanto mais eu pratico o bem, mais eu vou criando uma nova trilha mental. E dessa vez eu não gosto de chamar de hábito o bem praticado. Sabe por quê? Porque a nossa essência é o bem. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é deixar que a minha essência venha à tona. Cada gesto de amor, de solidariedade, de acolhimento que eu faço para o irmão mais próximo de mim, eu estou fazendo com que esse anjo adormecido dentro de nós desperte. Porque a natureza da minha essência é o bem, é o amor. São as virtudes derivadas do amor. Isso é muito importante nós compreendermos, meus irmãos. E aí a gente vai ver lá no livro Rumo Certo, né? Onde ele diz assim, a cultura, que é uma das nossas asas, né? O conhecimento, o instruí-vos, é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. A virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Aí eu me lembro de São João da Cruz. Eu gosto muito de São João da Cruz. Um espírito superior, né? Tão superior que era confessor de Santa Teresa de Ávila, a santa do êxtase, né? Criadora da Ordem das Carmelitas, descalças. E ele era tão jovem, ele era confessor da Santa Teresa de Ávila. E ele diz que para que a gente se aproxime de Deus, é necessário polir todas as arestas. Ele diz no seu texto que tudo aquilo que não é Deus, eu tenho que polir. Todo o excesso que eu mesmo coloquei na minha personalidade, rebelde, egoísta, orgulhosa, isso são excessos, são arestas que eu preciso aparar. E é curioso que quando eu faço esse esforço, eu estou oferecendo uma outra face. A gente pensa que Jesus disse que se bateu numa face oferece a outra. A gente pensa só na questão física. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Bater numa face e oferecer a outra é assim, se alguém
foi desonesto comigo, qual é a outra face? A honestidade. Eu serei honesto com ele. Se alguém me ofendeu, qual é a outra face? O perdão. Se alguém me caluniou, qual é a outra face? A compaixão. Todas as vezes, isso é acolhimento. Porque o acolhimento não é só um acolhimento de alguém que está ali em sofrimento, do qual eu me aproximo. É o acolhimento também daqueles que estão sofrendo e espalham espinhos por onde pisam. Transforma o próprio caminho no espinheiro. Também são necessitados do meu acolhimento. Então São João da Cruz diz isso. Quando a gente vence um defeito, vence um hábito infeliz, vence um pequeno vício, que seja, abre-se um espaço na minha consciência para que esse poder oculto, esse poder latente, que vem da minha essência, possa vir à tona. Esses poderes latentes que Leon Denis chama as potências da alma. Lá no capítulo 20 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, essas potências da alma são nossas virtudes, elas vêm à tona. Elas vêm à tona. Então, para que eu possa me aproximar de Deus, eu tenho que me aproximar dos atributos de Deus. Para que eu possa amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar os seus atributos. E amar os atributos de Deus é viver esses atributos na minha vida. Aí sim, eu crio as condições ideais para que essas virtudes venham à tona. Por isso que eu não gosto de chamar de hábito. Porque não é um hábito, não é me habituar a fazer o bem. Todas as vezes que eu faço o bem, eu me sinto bem, porque a minha natureza é o bem, é o amor. E cada vez mais ela vem à tona e vai controlando a minha vida. E é um detalhe importante que nós não podemos desconhecer. O Chico nos disse que a caridade é o exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Olha aí. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. E isso vem à tona. André Luiz vai nos trazer uma compreensão muito boa dessa no livro No Mundo Maior, no capítulo 3 e 4, quando o benfeitor Calderaro vai falar da casa mental. Ele considera a casa mental como um porão, um térreo e um sótão. No porão está o subconsciente. Lá ele diz que estão os automatismos e os hábitos do passado. Então aqui a gente já sabe onde é que estão os nossos automatismos. De lá eles tentam, condicionamentos, né? Eles tentam nos controlar. Automatismo como, eu vou citar alguns aqui, bateu, levou, dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Vocês não queiram me ver com raiva. São automatismos que a gente criou de um tempo muito difícil do nosso passado espiritual. Então lá nesse subconsciente, nessa parte aqui de trás do cérebro, na base, né? O cérebro basal corresponde a essa parte. Depois ele vai dizer o consciente, que é o domicílio das conquistas atuais. É a nossa oficina de trabalho. É a nossa oficina de trabalho. Onde a gente coloca o consciente, que é o hoje, o momento presente. Não é mais o passado, é o momento presente. Onde eu coloco ali a enxó, o serrote da vontade e do esforço. É a minha carpintaria do hoje. É onde eu estou construindo o homem novo em Cristo. E o sótão, que é a parte aqui dos lobos frontais, que é o sótão, né? É o que? O superconsciente. Ali é a casa das noções superiores, onde eu tenho os ideais e as metas superiores, aquilo que eu me tornarei no futuro. É o anjo, que ainda está adormecido. Mas todas as vezes que no térreo da casa, no consciente, eu faço algo de bom, todas as vezes que nesse consciente, no agora, eu entro em oração, eu ativo essa área, essa minha área do superconsciente. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que o superconsciente tem neurônios que captam, e ele diz que a ciência ainda vai descobrir isso, captam as vibrações do ser divino, da alma.
a intuição interior, não a inspiração dos nossos benfeitores, mas a intuição que vem do ser divino, ela chega por nós por aí. Então, todas as vezes que eu pratico algo alinhado com a lei de amor, eu vibro essa minha área e recebo mais inspiração. A inspiração interna. Daquela segunda esfera que Leon Denis diz. Ele diz que tem duas esferas do ser humano. Uma esfera periférica, que é a personalidade. É essa, cheia de problemas, que a gente está lutando com ela. E uma esfera interna, que é o nosso ser divino. E é nessa esfera interna, nesse templo interno, que ele diz que nós estamos conectados com o Criador. E quando então a minha personalidade, que é externa, começa a agir de acordo com a lei divina, começa a acolher, começa a ter compaixão, começa a ter empatia com o outro, eu começo a fazer com que essa minha dimensão divina venha à tona. Passe a controlar a minha vida. Então isso é muito importante, meus irmãos. Tanto é que na questão 894, Kardec pergunta por que tem pessoas que espontaneamente fazem o bem? Os espíritos respondem, ora, o bem já se lhes tornou um hábito em experiências anteriores. Ora, Emmanuel, então todo o bem que eu faço agora vai para onde? Vai para o meu futuro subconsciente, na próxima encarnação. Eu vou retirando de lá o joio e vou colocando só trigo. Toda vez que eu faço o bem agora, isso vai ficar no porão do meu subconsciente na minha próxima encarnação. Vai ficar gravado lá. Na próxima será muito mais fácil eu seguir a minha própria natureza. Vamos ver como Jesus via os personagens daquela época, e aí a gente já vai encaminhando para finalizar a nossa reflexão hoje. Em Bartimeu, falando do cego Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe deste modo a visão que passa, de novo, a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, preste atenção como Jesus olhava os sofredores. Por isso que ele disse, eu não vi para os sãos, eu vi para os doentes. Mas olha como ele olhava. Ele não via a dificuldade de agora, ele via o que ia suceder com ele, com aquele ser, mais adiante. E por isso a importância da cura. Vocês já pensaram, ele vai falar aqui, Emmanuel vai falar de várias vezes cura aqui. Por que a gente quer a cura? Uma vez um benfeitor espiritual perguntou isso por uma grande amiga. Por que você anseia a cura? E ela disse que ficou assim, Emmanuel, eu não sabia o que dizer. E o benfeitor diz assim, pense que a cura é uma oportunidade para você restabelecer a sua saúde em todos os níveis, inclusive a física, mas sobretudo para você servir mais e melhor a Jesus. Em nenhum momento a gente pensa nessas coisas, a gente pensa só em nós. A gente não pensa que a cura nos dá a oportunidade de podermos servir mais e melhor a causa dele, que é o bem no mundo. Olha Maria de Magdala. Em Maria de Magdala, ele não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora. E por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada, que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse. E por essa razão devolve-lhe o raciocínio, a administração sábia e justa. Isso é de uma beleza extraordinária, porque os problemas de cada um desses que ele cita aqui, nós podemos levar para a alma. O cego, quanta cegueira nós temos em perceber as nuances, a presença de Deus
na nossa vida, em Maria de Magdala, que foi a primeira que encontrou com ele após a crucificação. Tamanha o progresso espiritual que ela havia feito, por seus méritos, pelo seu esforço, pela sua vontade. Ele diz em Simão Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante. Aprendiz invigilante. Tem um capítulo, eu me lembrei aqui, um capítulo do livro Pensamento e Vida, o capítulo 24, Humildade, em que Emmanuel diz assim, dos problemas causados pela ausência de humildade. Esses espíritos são muito bondosos. Jesus via Pedro como um aprendiz invigilante. Emmanuel fala de orgulho, do nosso orgulho, como ausência de humildade. Até nisso é um acolhimento. É um acolhimento. A exigir-lhe compreensão e carinho. E por isso transforma-o, com o tempo, no baluarte seguro do Evangelho nascente. Pedro, pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro, meus irmãos, é dos mais próximos de nós, que tem todas as nossas fragilidades e se transformou na rocha. Foi ele que interviu para que não houvesse o primeiro cisma do cristianismo entre Paulo e Tiago, na igreja de Jerusalém, na casa do caminho. Ele interviu, mediou. E ele diz, baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel, até o martírio e a crucificação. Foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava merecedor de ser crucificado na posição que o Cristo havia sido crucificado. Em Judas não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E embora sabendo-o fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão, que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Conta Humberto de Campos que no auge da crucificação, quando vieram vários anjos, o anjo da justiça, o anjo que vinha colocar bálsamos, ungüentos divinos nas feridas do Cristo, e veio um anjo solitário, que chegou perto de Jesus, colocou a cabeça no peito do mestre, o peito ferido, a chaga sanguinolenta, ele colocou a cabeça ali, e Jesus murmurou no ouvido dele baixinho, e ele saiu voando. E Humberto de Campos disse que esse era o anjo da caridade, que a pedido de Jesus estava indo socorrer Judas, que acabara de ser crucificado, acabara de se suicidar. Olha o acolhimento desse mestre, relegando o próprio sofrimento em favor daquele que o havia traído, por invigilância, pela ilusão das honrarias terrestres, conforme Emmanuel nos diz aqui. Não que ele fosse mau, mas se equivocou no caminho. E ele finaliza dizendo assim, busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos. E a crítica será definitivamente banida do mundo, de nossas consciências. Porque então teremos atingido o grande entendimento, que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Essa é a mensagem do Evangelho que queremos trazer nessa noite, para a nossa reflexão. Chico Xavier fazia isso. Certa vez uma mulher chegou na casa da prece, chorando, abatida, na esperança de receber uma mensagem do seu filho que, alguns meses antes,
havia desencarnado no acidente de moto. Essa mensagem não veio. E os amigos que estavam lá dizem que, quando terminou a reunião, ela levantou aos prantos, dizendo a Chico: eu não aguento mais, meu irmão, essa dor no meu peito. Não aguento mais. Parece que tem uma espada cravada no meu coração. E foi caminhando em direção à mesa do Chico. O Chico levantou, chorando também. Faça alguma coisa por mim. E o Chico falou com ela assim: eu não tenho nada na humildade dele. Eu não tenho nada de mim mesmo. Mas eu quero chorar junto com você. Os dois se abraçaram, ficaram ali uns 10 minutos chorando. E quando acabou, ela não sentia mais nada. Parece que havia se libertado. E os amigos disseram que depois desse encontro, Chica começou a ter as primeiras crises de angina. Isso é acolhimento. Isso é amor, meus irmãos. Madre Teresa de Calcutá, certa vez, no templo que ela havia erguido, um morredouro para os hindus que eram deixados para a morte em montes, pelas ruas, infectados pela hanseníase e pela lepra. Ela pegou um antigo templo consagrado a Shiva nas cercanias da cidade de Calcutá, na Índia, e levava esses irmãos para lá, para cuidar, para dar uma vida digna. Ela dizia: a Terra tem universidades para tudo, mas ninguém ensinou a dar dignidade ao outro no momento da morte. E ela levava eles para lá e dava conforto espiritual a eles. E um dia um repórter da BBC de Londres entrou lá e falou assim: madre, como a senhora consegue dar banho em um leproso? Eu não consigo dar banho em um leproso nem por $1 milhão. Eu não consigo nem chegar perto com um mau cheiro. Ela falou: realmente, meu filho, ninguém é capaz de dar um banho em um leproso por $1 milhão. Só se dá banho em um leproso por amor. Mas como a senhora consegue, madre? Ela falou assim: eu vejo neles Jesus. E como eu amo a Jesus, eu faço o melhor por eles. É isso, meus irmãos, que o Cristo espera de cada um de nós. Porque Emmanuel, já finalizando, vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, na lição de hábitos, ele diz assim: toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Esse anjo que o Pai, o Celestial, o Criador da vida nos enviou, transformou a sua própria vida, desde a manjedoura até a cruz afrontosa, em uma sucessão de ensinamentos, dos hábitos que devem nortear a vida daquele que já compreendeu a necessidade de amar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos dê essa força para que a cada dia nós possamos nos espelhar nos caminhos traçados, nos roteiros deixados por esse Mestre Divino, que nos ama tanto e que disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Muita paz, saúde e alegria a todos. Estamos felizes de estar aqui nessa noite com todos vocês. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja.